Você descobriu que vai fazer uma apresentação de última hora. Aquela reunião que você estava fugindo, chegou a hora dela e não vai ter como escapar. E agora? Vai entrar em pânico? Claro que não. Você acha que não vai ter tempo para se preparar? De repente o tempo até pode ser curto, mas eu vou te dar dicas que vão te ajudar a arrasar na sua apresentação improvisada. Olá, tudo bem com você? Eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala. Muito obrigada pela sua companhia. Se você chegou por aqui agora, aproveite para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo e esses vídeos têm muito conteúdo que ajudam você a se comunicar melhor, a se expressar melhor e a trabalhar com muito mais autoconfiança na sua oratória. Para você que já está aqui há algum tempo, aproveita também para curtir esse vídeo e também compartilhe com os seus amigos essas mensagens que são sempre tão positivas e ajudam tanta gente a se comunicar melhor por aí, não é mesmo? Hoje eu estou aqui para a gente falar de improvisação guiada. É isso mesmo. Imagina que você tem uma apresentação e tem pouco tempo para se preparar. Muitas vezes, esse pouco tempo é uma questão assim de 30 minutos. Você foi chamado para uma reunião de última hora e você vai ter que apresentar ali o relatório mensal da sua empresa. E aí? Não adianta entrar em pânico. A questão é você criar uma forma de trazer as ideias de forma clara, de forma concisa e de forma objetiva. E dentro desse esquema prático de apresentação, você também vai conseguir fazer a sua memória se lembrar de situações importantes e que possam ajudar também a convencer, a persuadir. Por isso, existe técnica, e essa técnica chama-se improvisação guiada. É um roteiro mental que você faz e aí você vai seguindo algumas fases. São 6 etapas para a improvisação guiada, para o seu discurso ter realmente começo, meio e fim. E claro, para que você consiga convencer, influenciar, chegar à finalidade daquilo que você imaginava para a sua apresentação. Nossa, Dani, mas são 6 etapas? Calma. Se você anotar, você vai perceber que é uma fórmula e essa fórmula, depois que você treinar, ela vai fazer parte da sua rotina, do seu roteiro mental e aí você vai se sentir mais seguro. Então, papel e caneta, anote aí. A primeira fase é a introdução, a apresentação. Depois, qual é o tema? Qual é o assunto da sua reunião? Qual a finalidade? Terceiro, como serão os seus argumentos? Você tem que ter pelo menos 3 bons argumentos que vão sustentar a sua apresentação. Se você tiver mais, ótimo, mas eu te garanto que 3 já vão encorpar a sua fala, já vão transmitir mais credibilidade. Muitas vezes a gente acha que falar um monte de coisa vai ser bom, as pessoas vão achar que a gente sabe muito e na verdade você pode acabar se perdendo. E aí vai ficar indo e voltando no assunto, pode se tornar uma pessoa prolixa, fala e não sai do lugar. Então, grava isso. 3 argumentos que vão ajudar você a mostrar a importância do tema. A quarta etapa é uma fase muito interessante da oratória, da apresentação, porque aqui a gente pode trabalhar um recurso emocional. Você pode contar uma história, você pode trazer um exemplo e isso facilita as pessoas a enxergarem melhor a sua fala. Elas entendem melhor quando o cérebro delas também viajam nas imagens que você está criando com uma história, por exemplo. Então, na quarta etapa, pense em uma história, em um exemplo que possa ajudar a desenhar melhor a sua apresentação, a ser uma ótima ideia para ilustrar a sua apresentação. A quinta etapa, você vai falar das objeções. Se você conhece bem o seu produto, o seu serviço, conhece o trabalho que executa na sua empresa, você tem que saber as objeções dos clientes, as objeções que tem no mercado em relação a esse produto. Saber o que falam dele de forma positiva é muito bom, mas saber também o que falam de forma negativa vai ajudar você a quebrar as objeções, porque de repente você consegue daí mostrar para o cliente, mostrar para a outra parte que você está por dentro do que se diz dessa situação e que você tem elementos que vão
colaborar com a sua argumentação, que vão fazê-la, inclusive, mudar de ideia. Então, nesta etapa, anote as objeções e saiba falar sobre elas. E por último, a sexta etapa, viu como não foi tão difícil assim? Você vai concluir a sua apresentação. E aí, um obrigada é suficiente. Nada de falar, é isso que eu vim fazer aqui, é isso que eu gostaria de ter dito. É isso que eu acabei de dizer, então. Isso empobrece a sua apresentação. Termina, muito obrigada, muito obrigado. É assim que a gente finaliza uma boa apresentação. Então vamos à prática, porque eu acho que vai ficar melhor agora se a gente conseguir trazer de forma mais prática, mais do seu dia a dia, essa apresentação. Imagine então que você tem uma reunião, essa reunião com a sua equipe, com o seu time, e é uma reunião de emergência e você tem ali 15 minutos para se preparar. Então, vamos pegar as 6 etapas da improvisação guiada? Então você vai fazer a apresentação e já coloca aí como é que eu vou abrir essa reunião. E aí você vai anotar também, né? A reunião é sobre o quê? E aí lembre-se, o que eu não posso esquecer de falar? Coloque do ladinho aí da sua anotação. Não posso esquecer de falar sobre isso, eu não posso esquecer de mencionar essa situação, o local, eu não posso esquecer a data, a cifra, a porcentagem. Então, esses números, algo que seja tão importante, leve já roteirizado, para que você possa olhar no roteiro e dar uma informação correta para a sua equipe, para o seu time. Chegamos na etapa da improvisação guiada, que você vai enumerar os argumentos. Nós falamos de pelo menos 3, lembra? Então, por que é que você chamou a equipe para essa reunião? Quais são os argumentos para que ela fosse necessária? Afinal, se não tem argumentos para isso, você poderia ter mandado um e-mail, não é mesmo? Então, se tem argumentos, selecione aí. É o comportamento que se repetiu, é o relatório que veio errado ou é o resultado positivo. Enfim, você vai criar ali esses argumentos que vão comprovar que era necessária essa reunião e que vão mostrar também que você é um líder autoconfiante, que sabe o que está fazendo e principalmente que sabe sobre o que está falando. E aí, nesse seu roteiro que você está fazendo aí agora, lembre-se das objeções. Então imagine o que o seu time pode perguntar. No que é que eles podem confrontar você? De uma forma amigável, claro, dentro do ambiente de trabalho. O que eles podem dizer a respeito do tema dessa reunião? Quais são os fatos negativos que podem ser levantados? Então, tudo isso é importante que você já tenha uma ideia de resposta, para que você não seja encurralado ou que para você também tenha a informação já de forma clara, para que você possa saber responder a uma pergunta que possa vir do seu time. Pronto, ao final você vai concluir a sua apresentação. Nesse caso, você pode concluir dizendo o que ficou determinado nessa reunião, quais são então as soluções que foram propostas, o que cada um vai fazer. Terminada essa breve finalização, você diz muito obrigada, bom almoço para vocês. É assim que você tem um bom discurso, um discurso que foi improvisado, mas com uma técnica. E aí as pessoas vão falar, nossa, ele fala com clareza, ela fala com clareza, tem eloquência, tem um tom de voz legal. Claro, você se preparou, você conhece agora a técnica de improvisação guiada. Conforme você for se adaptando a esse roteiro de improvisação guiada, você vai perceber que nem sempre será necessário seguir as 6 etapas. Com o tempo, você vai percebendo que, eu não preciso nesse momento falar sobre isso, ou eu não preciso de tantos argumentos. Você vai notando aí o que é necessário para ter uma linha de raciocínio clara, um discurso com começo, meio e fim, e que você possa, de alguma maneira, mexer aí nesse roteiro. Então, é importante que você observe também que, em alguns momentos, a situação pode mudar, como, por exemplo, o público. Se você tem um público diferente, você na sequência vai avaliar a linguagem que vai ser necessária para falar com esse público. Essa adaptação de linguagem vai fazer você se conectar, se aproximar mais das pessoas que estão te ouvindo. Você também pode adaptar o seu roteiro, essa improvisação guiada, ao local da sua apresentação. Então observe se você está num local muito amplo, se você tem uma sala menor, se o espaço é um pouco menor, você pode trabalhar esse roteiro de forma mais enxuta. Então também vai da sua sensibilidade
facilidade para entender quem é o público, a linguagem que você vai usar, o local da sua apresentação, porque tudo isso vai fazer diferença na estruturação desse roteiro. Vale salientar que é muito elegante da nossa parte respeitar o tempo da apresentação, sim, porque as pessoas, elas dispõem do tempo dela para nos ouvir. Então, respeite o tempo que foi dado para aquela sua apresentação, limite o tempo da sua reunião para que não se estenda muito. Enfim, é uma forma também de você ter ideias mais claras, mais concisas e ser mais objetivo na sua apresentação. Então, respeite o tempo da sua apresentação e não se esqueça também que essa apresentação pode ser online. Não é sempre presencial, nós estamos nesse ambiente híbrido e aí você precisa ajustar ali o ambiente para o online, lembrar de tomar cuidado com a iluminação do local, com o enquadramento que você vai se apresentar para que os seus gestos, o seu corpo estejam mais à mostra e não fique só aquele rostinho aparecendo, o que traz pouquíssima conexão. Então abra mais aí esse enquadramento, traga essa conexão mais próxima de quem vai estar do outro lado do canal da comunicação. Todo bom roteiro tem sempre aquele objetivo. A gente não escreve, não se apresenta por aí sem saber exatamente a finalidade. Então, tudo isso que a gente acabou de passar para você aqui só é importante, só vai fazer diferença se você colocar no objetivo adequado. Então, preste bem atenção. Qual a finalidade da sua apresentação? Qual a finalidade de você chamar seu time para uma reunião? O que é que você quer com isso? Então, quando você descobre esse resultado, você enxerga melhor esse resultado, você vai chegar claramente a uma conclusão melhor daquilo que você tem que fazer. Então, memorize isso. Tenha resultado, tenha finalidade para que você possa fazer uma boa apresentação. Então, para a gente encerrar esse vídeo, vou deixar de novo algumas dicas aqui para você continuar estudando, porque não adianta, não é algo que você vai fazer uma vez e aí esse roteiro mental vai ficar memorizado. Não, exige prática. Memorize a abertura da sua apresentação. Vocês acreditam que esses dias eu vi uma apresentação de pessoas experientes? Pelo menos eu achava que eram experientes. E elas estavam lendo a abertura, do tipo, lendo quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, sobre o que eu quero falar. Então não dá para ler a abertura. Você não tem que decorar a sua apresentação. Você pode usar o roteiro ali para você olhar os tópicos e criar os seus argumentos. Mas ler uma abertura, aí é realmente não estar preparado para aquele momento. Na sua apresentação, sempre que você perceber que tem muitas falas técnicas, avalie o público. Essa linguagem, ela é importante naquele momento? Ela vai reforçar a sua autoridade? O público vai entender aquela linguagem? Se vai entender, se faz parte do dia a dia, ok. Ter essa linguagem técnica vai aumentar também a sua credibilidade. Então isso vai da sua percepção, sua sensibilidade de entender que é importante, um bom orador sabe adaptar a linguagem ao público. Então essa parte técnica eu deixo aí para que você faça a escolha adequada, lembrando sempre que o público é que vai balizar qual deve ser a sua relação nesse momento com o discurso. Para a gente terminar, não se esqueça de que quem está com a palavra está sempre disponível, mostre essa disponibilidade, esteja sempre atento a ouvir as pessoas, cuidado com os seus gestos, cuidado com a forma com que você se movimenta, porque tudo isso também vai ajudar ou vai atrapalhar a sua apresentação. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia. Aproveite, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curte o vídeo, compartilhe com os amigos e saiba que toda semana tem vídeo novo por aqui. Aproveito também para te falar que os nossos treinamentos são mais profundos do que os vídeos, do que o conhecimento que a gente compartilha por aqui. Então, se você tem interesse em continuar essa jornada, acesse aí as nossas redes sociais, a nossa plataforma e conheça os treinamentos da Ó Quem Fala. Por hoje, eu agradeço, muito obrigada e até o próximo vídeo.